Olá, boa noite. Boa noite. Estamos hoje na nossa última live da sequência 5 elementos para o poder emocional. Essa sequência que deu o que falar, viu? Desde o primeiro dia eu tenho respondido diversas mulheres, né, no Instagram, no Facebook, algumas deixando comentários no YouTube. E eu entendo que, em se tratando de emoções, as mulheres querem muito aprender como ter poder sobre elas. E que elas começaram a entender, né? Vocês começaram a entender que para que você vença suas dificuldades, você precisa ter poder sobre as suas emoções. Tudo fica muito mais tranquilo quando você compreende isso na sua vida. Então, não é que o problema está difícil de ser resolvido, é que você está muito envolvido emocionalmente de uma forma negativa e não consegue enxergar a solução, que muitas vezes está na sua frente, mas você não consegue ver. E hoje nós vamos falar sobre 2 últimos elementos. Mas antes disso, eu gostaria de recapitular o que a gente viu nesses 3 dias. No primeiro dia, nós falamos sobre se conhecer, a importância de se conhecer a si mesma, sim, eu venho sempre falando sobre isso, mas conhecer as suas próprias emoções. Falamos também sobre a importância de conduzir e gerenciar as suas emoções a partir do momento que você começa a conhecer cada uma delas. Falamos, e hoje nós vamos falar sobre empatia e relacionamentos saudáveis. Então, você que tem dificuldade em se relacionar, que costuma ser mal interpretada, né? Quem nunca foi mal interpretada ao tentar se relacionar com as pessoas? As pessoas fizeram um pré-julgamento pelo seu estado emocional naquele momento, determinando quem você era simplesmente pelo fato das suas emoções estarem em desequilíbrio. Então, nós vamos falar disso hoje para encerrar essa sequência incrível de lives que fizemos aí desde quinta-feira. Bom, e para começar, nós vamos falar um pouco sobre ela, a tão falada empatia. Gente, a empatia, ela é muito mencionada em todos os lugares aqui nessa internet. Todo lugar que você coloca lá para falar sobre empatia, você vai ver várias opiniões sobre empatia. E você vai ouvir muitas pessoas utilizando essa palavra o tempo inteiro. Então, por exemplo, se você está no trânsito e aí você fecha alguém sem querer e a pessoa te xinga, né? Hoje eu costumo ouvir muito as mulheres, os homens também falando, mas mais mulheres falam isso. Nossa, que falta de empatia. Então virou a palavra da moda, né? Não só empatia, como outras palavras como procrastinação, empatia, empoderamento. E aí o que acontece? É muito importante a gente conhecer realmente o que significa essa palavra. Até para saber se quando você julga o outro pela falta de empatia, você mesmo não está tendo essa falta de empatia. Ao olhar para o outro dessa forma. Empatia, ela é a capacidade que nós podemos ter de nos colocarmos no lugar do outro. Não só em relação ao que o outro está dizendo ou fazendo, mas nos colocar em relação ao que o outro está sentindo. Isso é empatia. E aí é muito difícil ser uma pessoa empática se as minhas emoções estão em total desequilíbrio. Eu mal consigo olhar para mim e compreender a mim mesma, que dirá compreender o outro, entende? Então, é muito importante o exercício da empatia para quem quer encontrar o equilíbrio emocional. E aí você deve estar achando super estranho. Nossa, mas empatia e relacionamentos saudáveis são os 2 últimos elementos a ser tratados nessa aula? Mas empatia e relacionamento saudável não é consequência de poder emocional? Eu preciso ter poder emocional para ter relacionamentos saudáveis? Eu preciso ter poder emocional para ser uma pessoa empática? Também. No entanto, na sua jornada rumo ao poder emocional, você precisa exercitar a empatia antes de buscar relações saudáveis. Você precisa primeiro compreender o outro.
E isso acontece de diversas formas, né? A empatia, ela serve para que você evite aquela velha história de devolver na mesma moeda. Aquilo que te fazem pode muito bem não ser pessoal a você. Pode muito bem não ser específico para a sua pessoa. Quando você usa a empatia, é dizer que, pera lá, a pessoa vem com 10 pedras, né? Você chega no trabalho, por exemplo, e aí você vai falar com um colega de trabalho, e ele te responde de uma forma super grossa, te trata mal, é estúpido mesmo, né? E aí você olha aquilo ali, nossa, a pessoa não gosta de mim. Pode ser simplesmente uma forma dessa pessoa estar manifestando algo que está dentro dela e não tem ligação com a sua pessoa. É aquela história que você simplesmente foi a primeira que passou na frente dele ou dela. Mas normalmente nós temos essa síndrome, né? De, é tudo comigo, é tudo relacionado a mim. E isso prejudica muito as nossas relações. Então percebam que ao longo da live eu vou dizer para vocês que a empatia e os relacionamentos saudáveis estão entrelaçados. Não é possível você ter relações saudáveis sem você exercitar a empatia. Mas um não depende exclusivamente do outro. Existem vários fatores que a gente vai conversar aqui sobre isso, para te ajudar nas suas relações aí sociais, familiares, amorosas, a ser melhor compreendida e a compreender melhor o outro, né? Então, eu trouxe 3 orientações para você começar exercitando essa empatia de forma verdadeira. Por que a palavra está na moda? Ela está na moda. Mas isso significa que você vai sair soltando aos 4 ventos, fulano não é empático. Nossa, precisamos ter mais empatia. Esses discursos vazios que a gente escuta, e discursos vazios e irreais. Pessoas que não fazem a mínima noção do que é ser empático, mas julga o outro por não ser. Aqui nós vamos falar de 3 orientações que vão te colocar na condição de mulher empática na realidade. Não são exercícios fáceis. Você vai perceber que não é fácil ser uma pessoa empática. Porque é você sair da sua condição, da sua postura, do seu casulo, colocar o que você está sentindo no bolso, guardar um pouquinho para sentir a dor do outro, para sentir o pesar do outro, aquilo que o outro está passando. Isso não é fácil. Se fosse fácil, o mundo seria uma maravilha. Não haveria dor, nem sofrimento, nem morte, seria tudo lindo. Mas não é bem assim, né? Então, primeiro passo, primeira orientação, você precisa ouvir de forma sensível. O que seria ouvir de forma sensível? Ah, não, Vislene, mas eu tenho o hábito de ouvir. Nossa, eu sou a conselheira das minhas amigas. Tudo elas vêm me perguntar. Eu desde sempre aconselho as pessoas. Ouça bem, se você compreendeu dessa forma, você não está me ouvindo de forma sensível. Ouvir não é sempre ter uma resposta imediata para aquilo que está sendo dito a você. Ouvir de forma sensível, muitas vezes, é ouvir e se calar. Porque as pessoas estão cansadas de desabafarem e a outra pessoa, cheia da sua razão, ter trocentos conselhos para dar. Muitas vezes as pessoas querem simplesmente desabafar. Ela não quer saber o que você tem a dizer. Ela não quer saber o seu conselho. Ela não quer saber da sua experiência de vida naquele momento. Então, às vezes a gente nem espera a pessoa pedir a orientação, o conselho, né? Porque orientação quem dá é especialista. Eu aqui estou dando orientações para vocês. Por quê? Porque eu estudo sobre o assunto. Então, é diferente de conselho. Aquela história que a sua mãe dizia, conselho todo mundo é bom em dar. Né? Se conselho fosse bom, não era de graça. Então, entenda que, se não te pedirem, simplesmente ouça. Isso é ser uma pessoa empática. A outra chegar um turbilhão e você simplesmente doar aquele tempo de escuta. E se ela não te pedir um conselho, se ela não te pedir uma ajuda, você não se intrometer dando sua opinião. Então, isso é ouvir de forma sensível. E as pessoas confundem isso. E aí acabam que a pessoa está destruída, você abre a tua boca com as suas experiências de vida que não vão servir para essa pessoa e você destrói mais ainda a pessoa. Ou pior, né?
Ao invés de destruir por dentro, você faz com que a pessoa tome decisões totalmente erradas com um conselho que você deu. Ela consiga sair dali segura do que você disse, de acordo com as suas vivências, e estraga a vida dela. Então, a escuta sensível ela é isso. Ouvir sem a intenção de rebater, sem a intenção de falar nada. Simplesmente ser o ouvido que essa pessoa precisa. Outra coisa que você precisa exercitar, o não julgamento. Ah, mas como assim não julgamento? Eu não julgo ninguém. Todo mundo diz isso, né? Mas na verdade não é bem assim. Nós temos isso, é quase intuitivo dentro de nós. Se a pessoa vem falar algo, a primeira coisa que a gente começa é julgar o que ela está dizendo de acordo com as minhas crenças, de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que eu defendo. E aí eu já começo a formular diversas coisas na minha cabeça. Inclusive sentenciar essa pessoa. Ah, ela está vivendo isso por causa disso. Tá vendo? É um resultado disso aí. Então, não julgar significa que quando essa pessoa se dirigir a você, quando estiver acontecendo alguma situação desagradável em que você está ali no meio, né, da confusão, que você julgue a situação e não a pessoa. E isso não é fácil. Vou te dizer que nesse processo rumo à empatia pode ser uma das coisas mais difíceis. É mais difícil do que se calar e ouvir de forma sensível. É você se calar, ouvir de forma sensível e não julgar o que aquela pessoa é, ou mas sim o que está acontecendo naquele momento. Outro ponto, que é o último, né, em relação a você iniciar o seu processo para se tornar uma mulher mais empática, é você falar sem acusar. Ah, mas julgar e acusar não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O julgamento, ele começa aqui dentro, né? Você formula ali um juízo sobre aquela pessoa e aí você condena toda a pessoa partindo de uma situação. O acusar é você verbalizar isso e muitas vezes de forma violenta. Também não é nada fácil. É quando a pessoa acontece alguma situação, a pessoa está envolvida. Vou te dar um exemplo. Eu falei sobre o primeiro exemplo sobre trabalho, agora eu vou te dar um exemplo nas relações. Você está muito cansada, muito estressada na sua casa, né? Você faz tudo na sua casa e você já pediu para as pessoas que moram com você te ajudar. E aí você chegou naquele momento assim de explosão, sabe? Desequilíbrio emocional total, porque você sentiu que as pessoas não estão considerando aquilo que você solicitou, o pedido de ajuda. E aí um belo dia você resolve explodir em cima das pessoas. E aí você fala assim, olha, eu estou cansada, porque vocês não querem saber de nada, vocês não olham para mim, vocês não veem que eu estou cansada, vocês não pensam em mim, vocês não me amam, vocês querem só que eu seja a sua empregada. Olha o tanto de acusações que você fez. Quando simplesmente você poderia dizer, eu estou cansada e vocês não estão cumprindo o nosso acordo em me ajudar. As pessoas se aquebrantam, porque elas vão perceber o seu estado. Agora, quando você acusa as pessoas, elas não têm tempo de perceber o seu estado, porque o ser humano, ele ouve e já se prepara para a defesa, para se defender. Então, é onde gera aquela confusão. Não, mas não é bem assim, você está sendo injusta. Aí você começa a falar de um lado, as pessoas... E gera todo o conflito. Porque na hora de manifestar a sua insatisfação, você acusou as pessoas. E muitas vezes pode ser uma desatenção. Muitas vezes pode ser porque a pessoa não tem mesmo o hábito. Ela vai se acostumar ainda a te ajudar. É igual a história que eu falo. A mulher, quando decide se priorizar... ela, por mais que as pessoas ali da casa estejam muito solidárias, né? Nossa, eu tô vendo que você não tá feliz, eu tô vendo que você tá frustrada. Aí seus filhos, nossa mãe, você podia procurar alguma coisa que te deixasse mais alegre. Aí seu marido vira e fala, nossa, você podia ver algo profissional para poder te dar esse ânimo, você podia fazer um curso, e aí você resolve se priorizar. Só que toda vez que nós, mulheres, vamos nos priorizar, nós deixamos de fazer algo pelos outros. E normalmente os outros estão muito acostumados com o nosso servir. E aí esses outros estranham esse ato de priorização e falam assim, ué, mas você não vai fazer mais tal coisa para mim?
Nossa, mas você não fez tal coisa naquele horário que você sempre faz? Nossa, mas você não passou minha roupa? Nossa, mas você não preparou o meu lanche? Isso não estamos falando de criança, tá? Estamos falando muitas vezes de adolescentes e adultos. Eles começam a reparar o que você deixou de fazer. E aí é o momento de você não retroceder, você se manter firme e dizer, nós somos uma equipe. Para que eu esteja feliz, todos precisam ajudar, todos precisam se sacrificar um pouco, dividindo as funções. E aí eu vou ter tempo para fazer por mim. Então, ao invés de falar dessa forma, pedindo ajuda dessa forma, nós costumamos dizer, você é um egoísta, você só pensa em você, quando eu vou fazer por mim, ninguém deixa, eu não posso fazer nada por mim, e não. É ou não é assim que normalmente as mulheres se comportam? Porque elas não têm essa orientação que eu estou dando para vocês agora. Agora não tem desculpa, né? Foram 3 dias de ensinamentos onde todo ensinamento eu coloquei 3 orientações para você fazer, 4 orientações para você iniciar, para que você não tenha mais desculpa. Porque simplesmente não dá para você desouvir. Uma coisa é ser desinformada, uma coisa é não ter ferramentas, uma coisa é não saber para onde vai. A partir do momento que eu estou aqui te orientando, dizendo como você pode fazer para melhorar as suas relações com as pessoas, você tem o dever com você mesma de começar a exercitar isso. Nem que seja para dizer assim, nossa, Vislene, aquela orientação número 3 não deu certo para mim. O que eu duvido, tá? Porque tudo que eu falo aqui são estudos científicos aplicados e já comprovados que dão certo. Então, não é nada assim, ai, tudo da minha cabeça. Não. É muito estudo adaptado a rotinas reais. Tanto a minha vida, quanto a vida das minhas mentoradas, a vida das mulheres que participam do meu curso online. E eu nunca tive uma para dizer e falar assim, esse negócio de treinar a empatia não deu certo comigo. Não existe, você só tem a ganhar. Você ganha nas suas relações, você ganha em relação ao seu trabalho, você ganha em relação à sua família, você ganha, você só ganha, que você não perde nunca. Você ganha aprendizado e a partir disso você ganha uma vida mais saudável, equilibrada, uma qualidade de vida melhor. Quem aqui não quer ter paz nas relações? Por mais que não saiba como fazer isso, as mulheres estão sedentas por aprender a ter uma vida mais pacífica. E esse é o lugar. Você está no lugar certo. Agora nós vamos falar um pouquinho, mas em relação à empatia, o que ela pode fazer pelas minhas emoções, né? O que isso vai influenciar na minha vontade de ter equilíbrio emocional e de ter poder sobre as minhas emoções? A empatia, ela é um degrau que você caminha rumo ao poder emocional. Porque se você abdicar das suas próprias angústias, das suas próprias dores, do seu próprio vitimismo, porque muitas vezes o que mais afeta a mulher, o que mais impede essa mulher de crescer, de prosperar, de ter uma vida, né, de realizações, é o vitimismo. É tudo sempre com ela, a dor é sempre nela, tudo dói mais nela e ela não olha para o outro. Então, treinar essa empatia vai te trazer esse domínio. Vai te trazer essa facilidade de olhar para o outro com um olhar assim, nossa, mas realmente a pessoa tem razão de estar chateada comigo. Nossa, se fosse eu estaria também até pior do que essa pessoa está. Sabe? Você parar um pouco de tentar se justificar, de tentar se colocar como a vítima da situação e pensar assim, nossa, peraí, acho que essa pessoa tem razão. Reconhecer o seu próprio erro. Então, isso é um treinamento para ter poder sobre as suas emoções. É quando você diz assim, opa, raiva, volta aqui. Volta aqui porque você não está muito cheia da razão, não. Então, pera, se acalma, que a pessoa que está ali falando, ela pode ter razão. Você pode estar sendo a egoísta da vez. Você pode estar sendo a que vacilou. Então, trabalhar a empatia é saber que você tem a capacidade de, antes de julgar, antes de apontar, antes de ir para cima, se defender, se colocar no lugar do outro. Isso vai te trazer
vai te colocar aí uns degraus à frente em relação ao poder emocional. Porque é você abdicar das suas emoções em conflito para poder perceber o que a outra pessoa está sentindo. Isso é muito nobre e difícil de fazer. É como eu disse no início da live, todo mundo fala em empatia. Fazer que é bom, nossa, pouquíssimos. Pouquíssimos. Abrir a boca e dizer, ai, fulano não está sendo empático, olha o que fulano fez. Mas e você? E eu? Como é que a gente está tendo essa relação com a empatia? A verdadeira empatia. De frear, ter esse auto-freio, né? E pensar assim, não, pera. Pode ser que essa pessoa esteja dizendo isso nesse momento de raiva e não seja comigo. Pode ser que ela esteja sofrendo alguma coisa. E você para toda a situação e fala assim, fulano, você tá bem? Eu posso te ajudar? Não, eu sei que eu errei com você, mas o que eu posso fazer para poder deixar o seu dia melhor? O que eu posso fazer para colaborar com o seu dia? Sabe? É tão difícil isso, não é? É um exercício que você precisa fazer várias e várias vezes até que ele se torne natural na sua vida. Porque no início a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, ué, tá de deboche? Você nunca foi assim? Por que você tá perguntando? Porque as pessoas vão começar a estranhar. E aí quando elas verem que você está partindo para uma transformação, isso vai ficar mais natural. Vai ficar nítido para as pessoas que você está se transformando numa nova mulher. E com isso vem o rótulo, né? Vem o carimbo de maturidade. Nossa, fulana tá ficando mais madura, né? Ela não tá mais respondendo ali na lata. Isso é muito bom, isso faz muito bem para você. Isso abre portas, né? Outra coisa. Vamos agora para as relações saudáveis. Tudo isso que eu disse em relação à empatia vai te ajudar com as tuas relações. Isso é fato. Mas a gente precisa também parar um pouquinho e refletir sobre as relações saudáveis. Porque quando você é uma mulher empática, você também corre um sério risco de ser feita de boba. As pessoas confundem empatia com aquela lá eu posso enganar. Aquela lá eu posso fazer de besta. Porque é só fazer uma carinha assim e ela acredita que eu mudei, ela acredita que, nossa, estou passando muitos conflitos, ai, faz tudo por mim. Há diferenças entre você ser empática para poder ter um ganho emocional para a sua vida ou ser empática para deixar as pessoas te fazerem de trouxa. Há uma grande diferença. E essa diferença eu vou falar agora. Como que você faz para ter essas relações saudáveis, empáticas, no entanto, estabelecer limites? É igual eu ouço, né, às vezes umas brincadeiras com aquela frase do... Ai, não vou me lembrar. Do profeta Gentileza. É uma figura, um homem que se intitulava profeta, né? E ele saía espalhando frases de gentileza pelas ruas, né? Agora não me lembro se é de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Ele escrevia embaixo de viadutos, frases que a pessoa parava no ônibus ali, ela lia aquela frase, transformava o dia das pessoas. E sempre que ele fazia isso, vinha outras pessoas e apagavam, né? Pintavam de branco ou de cinza, porque achavam que aquilo era pichação. E aí o profeta Gentileza tem uma frase muito bacana, que vocês já viram em tudo que é para-choque por aí, com certeza já ouviram também. Gentileza gera gentileza. Por isso ele é conhecido como profeta Gentileza, por causa dessa frase. E aí... existem várias piadinhas e memes com essa frase. Existe gentileza gera gente folgada. Gentileza gera gentileza. Por quê? Porque se não estabelecermos limites, o caldo entorna para o nosso lado. E aí é como se você desse um tiro no pé. Ah, não, peraí que eu estou me transformando, eu quero ter relações melhores, eu quero ser uma mulher melhor, quero ter equilíbrio emocional, poder sobre as minhas emoções, mas esquece de um detalhe. Esquece que você precisa mostrar para as pessoas a sua seriedade, que você não é uma pessoa boba. Simplesmente você é uma pessoa que está treinando as suas emoções. Você está treinando o seu quociente emocional, como eu disse na aula de ontem. Quem não assistiu, corre lá e vai ver esse vídeo onde eu faço a distinção entre quociente intelectual, que é o QI, e o quociente emocional, que é o QE.
Então, o fato de você estar treinando o seu QE não significa que você está abrindo mão do seu QI. Sabe? Ah, não, fulana agora é burra, eu posso fazer o que eu quiser com ela, que ela não vai nem... Porque ela está treinando a empatia. Pera lá, não é bem assim. E aí eu trouxe algumas orientações que você precisa exercitar para poder não fazer com que as suas relações saudáveis se virem contra você e se tornem cada vez mais tóxicas, você achando que está sendo saudável. Primeira coisa, você precisa aprender a ser respeitosa com as pessoas. Isso é fato. É o princípio básico até para você treinar a sua empatia. Eu respeito, você pode discordar, mas você não pode ser desrespeitosa. Você precisa aprender a respeitar a todos, independente de qualquer coisa. Segundo ponto, você precisa estabelecer os benditos limites. Peraí, não é qualquer coisa. Peraí, não é fazer tudo. Peraí, eu tenho os meus limites. Peraí, eu sei dizer não. Estabeleça limites. Quando você faz isso, você vive melhor e você amplia a sua conexão com a paz. Quando você faz a vontade de todo mundo, primeiro, você não faz vontade de ninguém, porque você nunca vai estar agradando todo mundo. Segundo, que você está sempre dizendo não para você mesma. Todo sim que você diz para outra pessoa, sem avaliar o seu contexto pessoal, é um não que você diz para você mesma. Outro ponto, saiba filtrar as críticas. Como assim filtrar críticas? As críticas não nos fazem aprender, aí outras pensam, nossa, as críticas são muito destrutivas, não existe crítica construtiva, porque, né, tem até um meme que fala, crítica construtiva só se for de um pedreiro. As pessoas estão muito ressabiadas com as críticas, mas tem um segredo infalível para que você aprenda a lidar com as críticas. Sabe qual é? Só aceite críticas de pessoas que estão à frente do que você deseja se tornar. Então, por exemplo, eu estou fazendo faculdade de Direito. E aí eu tô lá fazendo um trabalho, fazendo um artigo, fazendo alguma coisa, e chega um advogado já renomado, um amigo meu que é advogado há muito tempo, fala assim, esse negócio que você está fazendo não é muito bacana. Se eu fosse você, eu ia por aqui, por aqui, por aqui. Ótimo, ele tem experiência naquilo. Ele já passou pelo caminho que você está percorrendo. Ah, eu quero ser... eu escuto muito críticas do Silvio Santos. Ele grava uns vídeos bem bacanas onde ele dá orientações para os seus funcionários. Eu gosto de ver. E aí eu vejo porque ele está à frente do que muito empreendedor. E eu, como gosto dessa coisa do empreender, eu escuto ele e me espelho. Eu falo, eita, olha só o que ele está falando. Eu paro para ouvir. Então, pare para ouvir pessoas que já passaram pelo caminho que você está percorrendo. Agora, a pessoa não construiu nada e quer te dar crítica construtiva. Você vai ouvir uma pessoa dessa? Você vai levar isso em consideração? Igual, chega aquela sua tia desagradável na festa de Natal. E eu já escutei isso, gente. Eu não tô de coisa, não. Já escutei isso de uma tia. Eu estava iniciando, né? Poucas aqui sabem, mas eu sou atriz. E então, me tornei atriz muito jovem, né? Com 18 anos eu já tinha o meu registro de atriz e trabalhei um bom tempo como atriz. Um dia ela me viu na TV. E aí, quando foi numa reunião de Natal, ela vira pra mim e fala assim, nossa, quanto que você ganha pra ser palhaça na televisão? E aí eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando assim, peraí, de quem tá vindo essa crítica? Uma pessoa que, no máximo, assistia novela. Não entendi nada do trabalho que eu passei anos estudando. Eu vou aceitar isso? Eu vou me doer com isso? De jeito nenhum. Não vou. Eu simplesmente olhei para ela e falei, ganho bem. Eu, jovem, já tinha várias coisas com esse dinheiro. Fruto do meu trabalho. Agora, tem muitas mulheres que não sabem filtrar essas críticas e aí elas param de vencer, elas param de lutar porque as pessoas estão criticando. E muitas vezes essas críticas são carregadas de inveja. Entendeu? Então, aprenda a filtrar de onde está vindo a crítica, quem está falando e qual a história de vida dessa pessoa que está falando. Porque senão,
você vai filtrar, você vai trazer tudo para você de crítica dos outros, pessoas que querem te parar, que querem o teu mal, que não quer ver você crescer, que o seu crescimento é uma ameaça a ela, porque quanto mais ela te vê crescendo, mais ela se sente incompetente e incapaz. Amigas de escola, por isso que eu falo, aprenda aqui. Se você está com uma situação difícil de ser resolvida, procure uma especialista na área. Né? Eu sou mentora, todo mundo que está aqui nas redes sabe, eu sou mentora de mulheres. Eu sempre digo, para com a mania de se aconselhar com a sua melhor amiga. Ah, é maldade? Não, é porque a sua melhor amiga vai te dar conselhos de acordo com a experiência dela. E existem melhores amigas que não são tão amigas assim, porque a sua vitória representa o fracasso dela. Ela vai olhar e vai falar assim, meu Deus, saiu da mesma escola que eu, na mesma condição que eu, olha onde ela está e olha onde eu permaneço. Ou seja, para algumas pessoas, a sua vitória representa o fracasso dela. As pessoas vão olhar e vão ver, nossa, mas você, olha como é que você está, olha onde a sua amiga está. Então, tome muito cuidado com quem anda criticando a sua vida, aquilo que você faz. E mais ainda, cuidado para quem você conta os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos, porque a regra é a mesma. As pessoas abrem a boca para falar, nem sempre é por maldade. Não estou dizendo aqui que a sua amiga é a pessoa mais horrível do mundo, não é isso. Eu estou dizendo que, a partir do momento que eu estou falando para você tudo isso, abra a sua mente e comece a guardar o silêncio sobre as suas coisas. Eu só comecei a vencer na vida quando eu comecei a praticar isso. E as pessoas que me cercam não são pessoas horrorosas. Simplesmente não estavam preparadas para o meu sucesso. E aí a gente guarda o silêncio e vai mostrando as vitórias naturalmente. É assim que funciona. Outro ponto, saber fazer crítica. Ao passo que você filtra as críticas que você recebe, você precisa aprender a fazer críticas. Porque muitas vezes você vai ser colocado numa situação onde você vai ter que manifestar sua opinião. E aí como é que você faz? Principalmente se for no trabalho. Né? Outro dia eu estava atendendo uma mentorada, e ela falou para mim assim, eu não sei se eu me saí muito bem num processo que ela estava participando, porque ela não se sentiu muito segura, então ela era mais calada, ela era mais quietinha, e não sabe se isso agradou. Ou seja, aprenda a manifestar a sua opinião na hora certa, com o volume certo, o tom certo, entende? Uma mulher realizadora, ela sabe o que falar, que horas falar, como falar e para quem falar. A mulher que vence, ela tem isso bem gravado na sua consciência. Ela não pode sair por aí falando tudo o que ela pensa para qualquer pessoa. Não pode ser assim. Existem pessoas que você vai manifestar o que você acha, essa pessoa vai usar isso contra você. Ou pior, né? Aquelas pessoas que você fala como é que tem que ser, até no seu serviço, você é superior, é uma chefe e tem aqui a subordinado. E aí você está instruindo essa pessoa. Tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que olham isso e acham que, nossa, é pessoal, tá me perseguindo. Então, saiba também filtrar a forma como você vai fazer a crítica. Eu sempre digo assim, para facilitar, para você que está começando nessa história de ter relações saudáveis, elogie antes de criticar. Não é possível que a pessoa que você vai abordar, que a pessoa que você precisa falar algo para que ela melhore, não tenha uma qualidade. Porque o que acontece muitas vezes é que desanda a falar dos problemas, desanda a falar do que está errado, a pessoa se sente um lixo, um incapaz, você destrói a autoestima da pessoa, quando na verdade você só queria que ela ajustasse uma coisinha. E aí, porque você não soube falar, você acabou com a pessoa. Então, procure elogios, procure pontos positivos. No final você diz, mas para ficar melhor ainda, talvez você pudesse fazer assim. Gente, isso salva relações pessoais, amorosas, familiares. Isso salva. Você vir, olha, assim, 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 assim. Você é isso, você é maravilhosa, você é inteligente, você executa as coisas assim, pega rápido, mas para melhorar, você podia evitar de chegar atrasado.
Ou então em casa, né, com o marido. Nossa, é um marido maravilhoso, você é companheiro, você é compreensivo. Mas seria, assim, para melhorar, para ficar assim, sabe, excelente, se você me ajudasse um pouquinho mais em casa. Gente, como muda do que você chegar, você não faz nada, você só me usa, você tá achando que eu sou sua empregada? Olha como muda. Muda a vida, muda o mundo, sabe? Você aprender a se comunicar. Reconheça seus erros. Outro ponto muito importante. Existem aquelas pessoas que elas estão mais ocupadas em justificar o erro do que reconhecer o erro. Isso é uma falha grande para quem procura estabelecer relações saudáveis. Ninguém suporta a pessoa que está o tempo todo tentando justificar um erro, que muitas vezes não tem justificativa. É mais fácil você falar assim, poxa, é verdade, eu errei, desculpa. Que é o próximo ponto. Peça desculpas e aprenda a pedir perdão. Eu mesma, assim, tinha muita dificuldade em pedir desculpa, em pedir perdão, mas muita dificuldade mesmo. E por quê? Porque eu cresci num ambiente muito complicado. E esse ambiente gerou em mim, assim, essa coisa da vítima, sabe? Nossa, como eu sofri. Então, eu adquiri essa dificuldade em pedir desculpas, porque nunca me pediram. E fui levando isso para as minhas relações que não tinham nada a ver. Até que eu comecei a fazer esse exercício. E as pessoas muitas vezes não estão nem esperando que você peça desculpa, porque aí no mundo afora é raro você conhecer pessoas que sabem quando erraram, onde erraram, como erraram e pedem desculpas. E eu, assim, dependendo da situação, é perdão mesmo. Por exemplo, você chega no seu ambiente de trabalho, quem é que está esperando que você cometeu um erro e você vai lá e pede perdão? Olha, perdão, realmente eu me equivoquei. Então, comece a treinar isso com situações simples do seu dia a dia. Você vai ver que tudo que eu estou te orientando a fazer vai transformar a sua vida em uma vida muito mais próspera. Dentro daquele conceito que eu te disse. Não é chuva de dinheiro. É você ter paz, viver em paz, ter relacionamentos pacíficos, ser uma mulher realizadora e nada te parar. Porque você consegue ter esse poder sobre as suas emoções, inclusive para assumir seus erros e pedir desculpa e perdão quando necessário. Outra coisa, reconhecer seus erros é muito óbvio, né? Nós precisamos fazer isso. Mas e quando você está certa e a pessoa está irredutível? Você fica ali debatendo? Não, eu estou certa. Aí a outra, não, você está errada, eu estou certa. Existem casos que não adianta. Por mais que você esteja certa, essa pessoa não está preparada para reconhecer que você está certa. E aí você também precisa aprender a se retirar na hora certa. Não adianta debater com quem não tem a mente preparada para reconhecer o erro. Então, você vai fazer esse exercício, você vai ver que não é porque você está fazendo que seu marido vai ser obrigado a fazer. É tudo um processo. Você fazendo, as pessoas vão aprender. Mas não significa que, não, agora eu vou sair da live da Bislene e aí eu vou começar a fazer todas as orientações e a partir de agora aquelas pessoas também que me julgam que isso, vão começar a fazer e pedir perdão. Não vão. Calma. Você não vai mudar o mundo dessa forma. Você começa mudando o seu mundo. A partir do momento que você muda o seu mundo, ali as pessoas da sua casa começam a reparar isso. Os seus vizinhos começam a reparar isso. Nossa, não é mais aquela vizinha que fica batendo porta, brigando, xingando. O que será que aconteceu com ela? Nossa, não é mais aquela vizinha que briga no parquinho. Nossa, não é aquela vizinha que lá no estacionamento fica xingando porque o outro parou um pouquinho mais perto. Sabe? Você começa a ser notada pela transformação que você está gerando em você mesma. E as pessoas começam a ficar constrangidas. E isso começa a mudar, você começa a ser respeitada. Você deixa de ser aquela mulher inconveniente e começa a ser uma mulher que as pessoas querem saber o que aconteceu para você ter mudado tanto. E as portas começam a se abrir. Para relações saudáveis, para um emprego melhor, para uma promoção. A família começa a te enxergar de uma forma melhor. Entende? Então, você primeiro precisa mudar a você mesma.
É igual tem uma... Eu até recitei na virada de ano, quem quiser dar uma xeretada aí no meu Instagram, eu recitei falando, né? Existem pessoas que falam que vão mudar o mundo, mas não arrumam a própria cama. E eu fiquei com isso na cabeça, porque eu escutei isso numa música. Isso mexeu tanto comigo que eu levantava e falava assim, não, vou arrumar pelo menos a cama, porque eu já saía correndo para ir trabalhar. E aí eu levantava e falava, vou arrumar pelo menos a cama. Como é que eu quero mudar o mundo e não arrumo? Então, assim, você começa a automatizar a sua transformação. E as pessoas começam a notar, começam a sentir, e você vai perceber que as portas vão se abrir para você de uma forma, assim, inacreditável. Você, nossa, mas a minha vida está tão diferente. Nossa, mas a minha vida está tão melhor. Simplesmente porque você seguiu as orientações desses 5 elementos do poder emocional. Quem chegou agora, não acompanhou, vai ficar gravado, tá? Eu já estou encerrando. Quem está no Facebook, no YouTube, compartilha com as suas amigas, né? Faça com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas. Seja empática, se coloque no lugar do outro, né? Eu, por exemplo, adoraria ter tido essas aulas quando eu estava iniciando minha transformação. Eu bati muita cabeça para poder aprender. Vocês estão tendo tudo aqui mastigado. Tem muitos vídeos aqui para que vocês iniciem o processo de vocês. Se tiver alguma dúvida, se quiser conversar comigo, pode colocar um comentário lá. Nós temos um grupo VIP chamado Árvore das Emoções, é um grupo do WhatsApp, onde eu coloco quando vão acontecer as aulas gratuitas, quando vão ser as próximas sequências de live. Então, deixe comentário aqui no Instagram, lá no Facebook, lá no YouTube, que eu vou atrás de você e mando o link do grupo para que você entre e acompanhe tudo, não perca nada. De vez em quando tem uns materiais gratuitos que eu disponibilizo. Também faço algumas sessões surpresa gratuitamente. Há umas 2 semanas atrás, eu escolhi 10 mulheres para poder presentear com uma sessão gratuita. Vocês não têm ideia do que tem rendido essas sessões, né? Cada uma recebeu 1 hora comigo. Então, elas já vieram com um caderninho, com tudo bonitinho, e já despejaram tudo que elas precisavam. Gratuitamente, eu passei 1 hora orientando essas mulheres. Então, você que tem interesse em continuar aprendendo, continuar melhorando, continuar crescendo, deixa um comentário que você quer entrar no grupo, que eu vou te colocar lá. É um grupo onde não tem essas informações toda hora, bom dia, boa noite, boa tarde. Não, ele é um grupo focado nas transformações emocionais. É um grupo focado em ajudar você a romper, a vencer suas dificuldades, tá bom? Seja ela qual for, em qualquer área. Muito obrigada pela participação de vocês, pela paciência de estar comigo esses 3 dias. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Contem comigo. Um beijo para vocês. Saúde e paz.